Olá, 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 pessoal, como vocês estão? Bom dia a todo mundo, bom dia, pessoal, bom dia. Quinta-feira, dia de receber. Quanto que nós estamos literalmente recebendo ou não? Essa semana a gente falou bastante sobre separação, sobre o fluxo e o poder de estar ou não criando separação ou não. Estar ou não no fluxo é nosso. Então, pessoal, você sabe que eu chego e vou falando, né? Bom dia, gente. Boa tarde, pessoal que está aí na Europa. Boa tarde. Vão chegando que eu estou falando. Hoje eu estou me correndo. Hoje eu vou sair correndo, transando, para fazer rotina normal. Não sou uma pessoa que fico. Eu sou uma das coisas interessantes, né? Outro dia fui do cardiologista, fazer rotina mesmo. Ninguém tinha nem mandado, nem o médico eu tinha ido. Eu falei, eu quero ir. Fazia anos que eu não ia, anos assim, aqui em Petrópolis. A última vez eu fui lá em Petrópolis. E uma pessoa estava na minha frente, então eles têm um lugar, uma sala, depois uma sala meio de recepção menor, e eu estava ali dentro, já tinha passado, como são vários médicos, né? E foi muito interessante, eu estava ali sentada, e a senhora que estava lá dentro, gente, mas ela falava tantas vezes: eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. E a médica é uma figura, assim, super querida, e falava assim: mas não tem que ter medo de nada, né? Só tem que fazer as coisas direitinho. E a mulher, mas eu tenho medo de fazer o exame, dar alguma coisa, eu tenho medo de ir lá no outro médico e ele falar alguma coisa, gente. E eu fiquei ali, eu estava olhando, ouvindo aquilo, né? Não dava, depois eu vi a senhorinha quem era, mas assim, o quanto que nós fazemos isso. Nos separamos completamente do poder, da força que nós portamos. A força de mudar qualquer coisa, qualquer coisa. E a gente acaba criando doenças, literalmente. Porque aquela senhora, aquela forma, né, eu como terapeuta observando, é característica de uma pessoa que se flagela, né? O medo é uma ferramenta que existe dentro do inconsciente coletivo que nos faz parar, que nos faz tremer, que nos faz nos achar menores. Então, quantas pessoas que têm medo, eu conheço umas aqui, de falar em público, na realidade, esse medo vem da autoestima. Da autoestima. Por quê? Porque se eu falo, eu vou ser julgada. Eu lembro quando eu comecei, era muito interessante. Quando eu comecei mesmo lá, sei lá, quase 30 anos atrás, como terapeuta, tinha saído de uma empresa, trabalhava, falava em público, falava, mas era uma área técnica, né? As pessoas, você entendia melhor daquilo, então você explicava e ponto. Mas nunca gostei, nunca gostei. Porque era se expor. A Lúcia falou isso, percebe? Então foi bem interessante. Quando eu comecei a fazer ser terapeuta, eu me senti muito à vontade, porque eu falava para uma pessoa, quando eu ia dar curso, eu era especialista, eu falava para, sei lá, 20. Então é interessante quando nós começamos a olhar para isso.
E eles, como eu morava numa cidade pequena, né? Porque Petrópolis é pequena. Então, todo mundo me conhecia. Então, toda vez era muito engraçado. Ah, tem Dia das Bruxas. Lúcia, você pode dar uma entrevista? Ah, tem dia do não sei o quê. Ah, solstício, seja lá o que for, que caía na mídia. Lúcia, você pode. Era sempre para mim que eles vinham pedir. E, nossa, eu lembro as primeiras vezes, foi terrível, terrível. Depois chegou um momento que uma repórter era minha aluna, inclusive, Maria. E ela falava assim: você está olhando para uma câmera, você não sabe quem vai te ver. E eu falava, era uma câmera só, então eu falava, mas eu nunca me assisti falando, nunca. Ah, você lembra? Eu lembro. Você viu aquela hora, a sua roupa. Eu não olhava, porque me julgava, eu me julgava, porque eu não gostava de espelho, e não gostava da minha imagem, mas eu nunca deixei de fazer. Eu acho que é aí que estava uma vantagem para mim. Eu sou uma pessoa que. Eu falei isso para a cardiologista, ela não me conhecia, o pessoal de Petrópolis sabia que eu era super obesa, pesava quase 150 quilos e, né, emagreci. Então, era diferente você ir num médico que já te conhece e um outro que você nunca viu. Então, você tem que contar a sua história. E eu falei para ela, olha, eu nunca me parei, nunca. Eu me adaptava, mas eu não me parava. Isso, para mim, é uma vantagem? Sim e não. Sim e não. Vocês vão ver que tem tudo a ver com o que nós vamos falar sobre frequências criativas, né? E receber as energias do reino deve. Sim e não. Por quê? Porque sim. Porque eu nunca parei. Nunca parei. Por que não? Porque eu me adaptava. Eu tinha algo que eu queria mudar, mas ali naquele momento eu ainda não conseguia, então eu continuava fazendo alguma coisa. E aí entra o ponto. Por estar continuadamente andando, mesmo devagar, eu acabava não criando uma mudança real e objetiva na minha vida. Isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a minha obesidade. Por quê? Eu nunca parei, beleza? Mas eu também nunca falei chega. Sabe? Então, lá naquele momento, hoje eu entendo perfeitamente, né? A gente tem que entender que, mas a obesidade é uma doença. Sim, é uma doença que nós criamos, que nós criamos, completamente emocional. As células de gordura são estoque de energias, de sentimentos. É água, gente. Se você derrete uma gordura, é líquido. É um líquido. Então, esta gordura, né, ela não é um elemento terra, é um elemento água dentro do nosso corpo. E elemento água, então eu formava barreiras para não interagir. Hoje eu olho para trás completamente consciente de tudo isso. E sou muito grata por tudo que eu aprendi, pela força que eu tinha. Eu sabia que eu estava aqui por algo. Era tão interessante porque eu sabia de tudo isso, né? Então, mas eu não tinha força. Por que a gente não tem força? Porque nós estamos completamente sendo sugados, literalmente, mamam nossa energia pelo inconsciente coletivo. Então, dor e sofrimento drenam-nos. Só a partir do momento que nós começamos realmente a acordar, né? E o meu acordar foi há muito tempo, né? Porque assim, eu tô acordada desde 89, praticamente. Mas eu falo que os desbravadores lá atrás, a gente começou devagar, você não sabia, você não tinha parâmetro, você não tinha nem comunicação.
Esse que é o ponto. Você não tinha comunicação. Por quê? Era tudo muito denso. A energia do planeta hoje, todas as pessoas reclamam, gente, agosto, eu falei terça, falei quarta para vocês. Este mês é o mês do Portal da Ascensão. Entenda, entenda. Um fluxo de luz tão grande, tão grande, tão grande. E se nós nos aquietarmos, irmos para o interior e ficarmos, nos recebermos uma força gigantesca para criar qualquer coisa. Nós sempre podemos criar qualquer coisa. Mas agora nós estamos literalmente com a faca e o queijo na mão. Literalmente. Só não come quem não quer. Só não come. Porque até quem está sem fome come. Você já sentou na frente do negócio, você belisca? Eu não estou com fome. Mas daí você vê um comendo, outro comendo, comendo. Você fala, deixa eu ver que gosto tem, né? Você belisca. E minha mãe fala assim, é italiano senta na mesa, nunca sabe comer nada. Porque era assim, né? E visita tinha que ter mesa. Posta. Então, pessoal, é isso mesmo. Nós precisamos ter clareza da onde nós estamos nos separando da força, do poder que nós temos. A partir do momento que eu me separo desse poder, que eu me separo da minha sabedoria, que eu me separo desse amor incondicional para comigo mesmo, eu vou literalmente temer o julgamento do outro. Porque eu estou separado do outro. Se nós entendermos que se o outro está me julgando, é a visão dele do mundo, a visão tolhida, a visão embaçada, a visão cheia de mácula dele. Se ele olha para mim e fala, ai, você é feia, você é isso, é a visão dele. Se eu acreditar no que ele está dizendo, aí sim torna-se a minha verdade também. Mas se eu sei que eu vim para algo, vim estar aqui como presença divina, não preciso nem falar, vou chegar aqui para mudar o mundo. Não, estar aqui consciente, isso já é maravilhoso. Se eu tenho essa consciência de estar aqui e escolher esse ponto de uma força sem igual. Eu vou ler um negócio para vocês que eu recebi. Eu tenho que rir. O povo só lembra que eu existo. Tem um povo que lembra que eu existo de vez em quando. Eu falo, minha mãe falava assim, quando a água bate aqui, ó, tá chegando, né? Tá aqui já, ó. Aí corre. É muito interessante. Que é o se adaptar. É exatamente isso que eu estava falando. Enquanto eu estava respirando, eu fazendo, eu não fui atrás da minha mudança. Percebe? Eu não fui atrás da minha mudança. Quando que eu, né, vocês podem perguntar, quando que você foi o start de tudo? Foi muito interessante. Foi muito interessante, porque não foi por causa de ninguém. Eu estava no aniversário do meu neto, lembro, tinha vindo para o Rio, e estava aqui neste condomínio, e estava tendo o aniversário dele. E estava sendo feito um churrasco, né? Eles tinham pego churrasqueiras, estava então cheio daqueles brinquedos das crianças, e eles estavam no pula-pula, né? Um monte de coisa. Ele era pequenininho, ele era pequeno, faz anos isso. Ele era pequeno. E eu fiquei olhando, sabe quando você sai e olha de fora? Eu fiquei olhando a festa e eu via meu neto brincando lá no pula-pula. Eu estava olhando. E eu simplesmente tive a consciência, se eu não fizer uma escolha, eu não vou ver mais isso. Porque eu sabia. Eu sabia. O que eu quero? O que eu quero para amanhã? E era só eu que estava ali. E era a minha escolha.
E é tão importante isso para mim, porque para muitas pessoas, algumas decisões são muito ocultas e continuam ocultas. Para mim, cara, não estou nem aí. Porque foi uma consciência que eu tive, eu quero isso para mim quanto tempo? Eu estava completamente fora. E não era porque eu estava obesa. Não, não era isso. Eu não estava conseguindo mais fazer parte das coisas. Não por causa, mas porque eu estava literalmente imersa em barreiras. Eu estava em separação, total separação. Separação do meu poder. E aí, a separação do nosso poder, ele começa dentro de nós. Porque eu me separo de mim mesma. E eu não posso fazer absolutamente nada. Como eu vou querer falar para o outro? Como eu vou querer tratar o outro, pomba? Se eu não for o exemplo. Então, assim, você vai para um terapeuta, cara, você tem que ver se a pessoa é feliz. Se é como um médico. É um super médico bem-sucedido, não só de financeiramente, mas intelectualmente, porque não é o volume de coisas, mas sim a pessoa, sabe? A forma que fala, o jeito que fala, como fala. Eu peguei o exemplo dessa cardiologista, que eu achei super interessante, tinha me indicado ela. Ela faz pilates, inclusive na clínica que eu faço, e eu estava sentada e ela saiu do consultório dela para fazer não sei o que, pegar chasso. E ela, bom dia, gente, bom dia, sabe? Uma pessoa, né? Então, é super interessante quando nós olhamos para isso. Aquele momento lá, eu olhei e falei, não quero mais isso. E eu voltei para casa decidida, eu vou mudar isso. E eu queria a mudança para ontem, né? Porque eu sou assim, quando a coisa acontece. E não tinha, hoje tem, mas não tinha já tinha feito de todos os caminhos, e aí eu realmente fui para a cirurgia. Me arrependo nada, nada. Foi o meu melhor aquele momento e perfeito. Então, é muito legal quando a gente olha para isso. Eu estava aqui caçando um negócio quando veio uma mensagem de alguém, e que eu percebo isso, né? Não faz mudança, continua ali. Então, aonde você continua separado do poder que você tem, simplesmente falar não mais. Não, não, sim. Para quem que eu mandei o negócio? Já lembrei. Cadê? Deixa eu catar aqui minha amiga, que eu mandei para ela. Eu recebi de um grupo que foi canalizado essa explicação. Ele fala assim, é o pessoal que está se conectando com esse momento de agosto tão importante, né? E aí ele fala assim: o livre-arbítrio é o mistério supremo do universo. É a ferramenta que todo ser pode usar para se reconectar de volta com a fonte, para retornar à fonte. É o músculo com o qual treinamos e o músculo com o qual treinamos o livre-arbítrio são as decisões, as escolhas. Então, com as escolhas, podemos modelar nosso destino. E com as escolhas corretas, podemos decidir liberar todo apego que nós possamos ter internamente, que ainda existe, qualquer que seja o apego que ainda tivermos em qualquer situação, passada ou não. Nós podemos mudar qualquer coisa.
Então, é tão interessante quando você olha, e a gente está falando disso e sempre falamos, né? Livre-arbítrio é o poder, a ordem fala, bate isso na tecla, né? É o poder divino que nós temos. Mas eu gostei dessa parte, como que você põe o livre-arbítrio em ação? Qual é o músculo? A sua escolha. Então, se nós estivermos presentes em, opa, eu tenho escolha aqui, qual é a escolha que eu vou fazer? Opa, sabe? Você vai usando esse poder de livre-arbítrio. Consequentemente, você muda qualquer coisa na sua vida. Então, a magia dévica, ela traz para nós o poder. Então, nós separamos também magia de espiritualidade. A magia dévica, como a magia dos dragões, ela está imersa nisso. Só que os dragões não, eles levavam-nos por um caminho de autoconhecimento, né? A magia dévica não. A magia dévica ela fala: toma o poder, você tem o poder, toma o poder, você tem o poder. E é muito legal porque nesse curso que vai começar lá dia 9/9, nós vamos ter, inclusive, trabalhos para fazer para o outro, né? Porque a magia angelical, eu não sei dos outros seres, tá? Eu não sei dos outros seres, porque muito está ainda oculto para mim. Mas os anjos, né, alguns tipos, né, que foram os serafins que entraram, começaram todo esse movimento lá atrás, quem está aqui há algum tempo lembra disso, e que ele veio com mensagem, estava abrindo as comportas dessa magia, né? Hoje eu entendo isso, naquela época eu não entendi, não, no ano passado, mas eu entendo isso hoje perfeitamente. E essa força de poder mesmo de você se curar, de você se reconectar com a fonte. Então, assim, eu ando fazendo, né? Eu ando praticando isso, essa forma de trabalhar. E não como eu já tinha aprendido antes, trabalhar é diferente. É diferente. Você chama e eles trabalham vibrações, sons. É incrível, é incrível. Eu falo que às vezes eles me lembram muito, e talvez quando os aviários chegaram lá atrás, eu tinha essa memória, sabe? De sons. Então, está muito ligado à natureza. Alguns sons são extremos. Tanto é que só os animais, por exemplo, as audições dos animais é enorme. Então, eles ouvem frequências, né? Já tem várias comprovações, inclusive, quando teve lá tsunami em 2004, no sul da Índia, foi muito legal, porque os elefantes, eles saíam da praia e levavam com turista e tudo no lombo deles, levavam para o meio do mato. E o pessoal desesperado, mas eles já estavam sentindo a vibração da onda chegando. Esses são a força do reino dévico. Percebe? Essa é a força. E a magia dévica vem desse jeito. Então, perceba isso. O que muda em você quando você recebe essas frequências? Não precisa receber muito, mas você vai mudar. Vai mudar. Essas frequências são frequências altas. É como se nós fôssemos agora o elefante e está chegando a onda. Mas a onda está. Mas a energia chega. Então, a magia dévica, ela trabalha de uma forma completamente diferente. É novo. É uma oitava acima, gente. Então, a gente tem que descortinar. Ai, eu já conheço, elemental. Tá doida, tá fora. Sai do que você, sai sabe, da concretude. Sai da definição. Então, eu vou chamar. Realmente eu não sei. Juro, eu não sei. Hoje eu não sei. Outro dia eu estava trabalhando, já estava definindo, mas a magia criativa, eu percebo que são as frequências angelicais que chegam. Tá? Percebo, mas também já vi uns elementais bem
interessantes por aqui. Assim, na minha frequência, né? Quando eu estou em presença. Então, vamos lá. Vamos receber. Sem definição, sem conclusão, só se abre para receber. Né? Só se abre. Lembra, eu estou separando, eu tenho coisas. E se eu tenho poder, eu crio qualquer. Eu não tenho limite. O poder não te dá total desconstrução da separação e de limite. Ah, mas olha o que eles falam. O grande problema do humano é que ele se acha humano em primeiro lugar e não divino. Adorei essa. Uau, perfeito, perfeito, porque a gente primeiro se acha humano. E o que o humano faz? O divino não, né? Mas lembra, nós somos primeiro divino, depois humanos. E a escolha é nossa. A escolha é nossa, de assumir isso. A gente tem camada? Tem. Tem coisa para lapidar? Tem. Mas se você está na sua luz e a luz brilha de dentro para fora, isso aí, ó, cai tudo. Simplesmente dissolve. Só não dissolve aquilo que você escolhe não deixar ir. Inconscientemente, mas escolhe. Então, vamos lá. Adorei essa, gente. Então, sinta seus pés no chão. Perceba a energia à sua volta. Perceba a sua energia. Sente o seu corpo. Inspira. Sinta o ar entrando, expandindo. Olha quanto poder você tem. Você inspira e o ar circula todo o seu corpo. E ele traz luz. Então, como seria você simplesmente se programar que a cada vez que você inspirar, a sua luz vai brilhar? Uau, né? Se chama magia. Inspira. Magia criativa é isso, gente. Criamos qualquer coisa. Mas como eu crio? Será que eu tenho que lembrar? Eu tenho que jogar as coisas fora? Ah, eu tenho que ser presença? Não, eu posso criar uma magia. A cada inspiração, a cada vez que o ar entrar, o meu ser vai brilhar. Meu ser divino vai brilhar. E vai. Inspira, solta, sinta o peso do seu corpo sobre a cadeira, os pés plantados no chão, para ter conexão com o planeta, para as coisas que forem sendo substituídas, deixar embora. Inspira e fica aí prestando atenção em você, na sua vida. Perceba quando você escolhe realmente alguma coisa, tudo acontece. Olha para a sua vida. Quantas vezes você se decidiu algo, foi lá e fez e aconteceu? Quantas vezes que está confortável do jeito que está? E aí, vou empurrando com a barriga, literalmente. Inspira. Deixa eu preparar. E começa a vir. Só recebam. Talvez vocês vão perceber movimentos, como se o ar se tornasse uma brisa, movimento de luz, lampejos, lampejos
que você olha e fala, uau, vi uma luz aqui, mas não é ninguém. Então, deixa a energia chegar. Não precisa saber quem nós estamos recebendo através da energia do amor. Nós escolhemos isso. Escolhemos receber a partir do amor incondicional. Pronto, decrete isso. E tudo que vir vem através dessas frequências de quinta dimensão para cima. Vamos recebendo. São os anjos mesmos. Estou percebendo o grande serafim. Eles trabalham, ele falou que eu posso falar. Eles trabalham literalmente com frequências. Esse que se mostrou, eles se adensam para a gente poder enxergá-lo, sabe? Eles às vezes baixam um pouco a vibração, porque na realidade são luz, por isso chama Deva, ser de luz. No Ocidente chamou-se de anjo, mas Deva, ser de luz. Então, seres de luz. E eles se adensam para se mostrar um pouco, porque a gente, senão, você só vê uma luz, né? Quando você vê a luz, por exemplo, durante o dia, você sabe que o sol está lá, porque é ele que traz a luz para cá, percebem? E é exatamente isso. É o ser que emana luz para o planeta, né? O ser mor. Então, todos nós somos seres de luz, mas dependendo da vibração, as pessoas não enxergam claramente nossas luzes. E muitos seres, eles precisam se adensar para que nós possamos perceber que há um ser ali, não simplesmente um relâmpago, né? Uma força enorme de luz. Então, ele se adensa para a gente poder ver. A energia é de um branco dourado com, sim, vários tons assim brilhantes. E ele é como se a mão mexesse, mas não é a mão, porque eu não percebo isso. Não percebo o corpo, percebo um ser. Percebo que é um ser, né? A minha visão não é de clara evidência, né? É de evidência. Então, eu percebo que é um ser, percebo que é o mesmo que veio da outra vez. Então, conforme, é como se eles chamam de bailar, olha só, de bailar. Então, é como se ele bailasse, não é se locomover longe, não, mas é como se eu fizesse movimentos com as mãos, só que eles movimentam-se, né? O corpo se movimenta. E eles vão gerando através desses movimentos ondas de luz, ondas de luz. Ele me mostra, gente, é muito bonitinho. Ele me mostra, sabe aquele negocinho redondinho, né? Um arinho que tem aqueles brinquedos de fazer bolha de sabão, que você sopra e a bolha sai naquelas, né? Como se fosse realmente ondas e ondas e ondas, e você faz um sopro, não é uma só, mas várias e várias e várias. E ele vai fazendo isso, assim, eles chamam de bailar. Essa frequência vai sendo emanada. Sabe como é? Como fica. É essa energia que eu perceber, tá? Eu não ouço com os ouvidos físicos. Você vai perceber na vibração chegando. Você já sentiu vibração sem estar ouvindo? Eu uso muito, eu gosto de dormir com tampão.
Então, às vezes, eu ando em casa, eu estou já pronta para ir para a cama, eu estou de tampão, ou mesmo aqueles fones que tampa tudo, e você percebe claramente onde tem vibração, sons. É muito interessante. Ruídos, né? De barulhos de outras pessoas, até dos gatos, aqui você percebe. Porque todo e qualquer som, na realidade, são ondas que chegam até nós. Essas ondas vão entrar e ali vão fazer uma ressonância e quem vai criar aquilo é o seu cérebro, né? Criar como o som vai ser ouvido, né? Como que esse som parece, entre aspas. Nós temos uma biblioteca de sons, como temos de cheiro, como temos de imagens, uma cor que nunca você viu, você não consegue ver. Então, ele fica nesse bailado, trazendo essas energias. Essas energias, o que elas fazem? Né? Ele me mostra agora. É como se entrasse aquelas bolhas de sabão, chegasse até você. Então, assim, não são bolhas, né? Mas são... a imagem que eu vejo, gente, são círculos, assim, sabe? São círculos. Mas não bolhas, são círculos. Como se fosse aros. Então ele vai chegando, vai entrando, vai entrando. E aquilo faz com que as vibrações ele está falando, tudo que é rígido dentro de você, tudo que está condensado, essa palavra, é porque eles falam e às vezes eu não consigo, a frequência é tão alta que às vezes eu não consigo trazer em palavras. Então ele me mostra a imagem, aí eu consigo perceber claramente. Sempre trabalhei dessa forma com os registros acásticos. Então ele me mostra, sabe o som que quebra? Ele está me mostrando exatamente isso. O som que quebra o cristal. O som que quebra o cristal. É exatamente isso. Tudo que está empedrado dentro de nós, cristalizado, sabe? Tudo que é velho. Tudo que é velho. Não é de cristal de luz, não, mas velho. Literalmente. E é muito interessante falar nisso, e ele está me mostrando pessoas com pedras dentro de si, pedras de vesícula, pedras no fígado, no rim. É interessante, né? Por que nós veio um sentimento e ele fica tão velho, tão denso, que sim, materializa ali, né? Fica aquela peso, aquela pedra ali, cristalizado, né? Aí vai fazendo camadas ali até. Então, e eles estão falando que, da mesma forma que nós. Uau! Ele fala assim: muitos de nós aprenderam mantras. E o grande despertar começou com essa o grande despertar começou quando vieram os seres e mostraram algumas formas de mantrar, né? Então, chama violeta, eu sou o fogo, e que tudo queima. Então, começou, e essa frequência não é algo mental, mas é frequencial, ia mudando coisas dentro de nós. Então, muitos de nós trabalhamos, né, estou lendo, muitos de nós trabalhamos com muitos desses decretos, nós decretamos aquilo, fizemos muito, nossa, até hoje, né, muitos de nós trabalham assim. Então, como faz isso? Isso vai, o som vai quebrando, é como você fala, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Então, eu sou, tem um som e ele vem
e ele faz uma ressonância dentro de você, ele vai impactando. E o que não fica na mesma frequência que a dele, né, desta energia, vai sendo dissolvido, camadas e camadas e camadas. Então, é essa energia que eles estão trazendo. São ondas que vão literalmente dissolvendo em nós, só que dissolve desde o físico. Dissolve desde o físico. Então, nós temos que olhar o que está aí dentro de nós materializado. E normalmente isso está aí, ó. Se é algo que eu dou continuidade, a gente tem que lembrar disso, que se eu estou continuadamente fazendo aquilo, isso se torna visível para nós. Porque vai chegar uma hora que eu vou fazer, por exemplo, eu vou lá, vou fazer um exame e vai dar aquilo. Né? Então, por exemplo, vou falar de mim, que é mais fácil. Eu, muitos e muitos, muitos anos, né, mais, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos, mais de 20 anos, eu tinha nódulos na tireoide. Nódulos. E assim, na minha família todo mundo tinha Hashimoto, meu irmão teve câncer de tireoide. Então, se eu fosse uma pessoa que criasse, tivesse medo de ter, eu ia gerar alguma coisa a mais. Tive uma época que eu não falava, né? Uma época, quando eu trabalhava, foi antes até, eu descobri depois, mas foi antes, estava lá os nódulos, então tinha que fazer um monte de tratamento, porque estava lá, tinha que ficar observando. Eles simplesmente secaram, porque não deram energia para ele. Então, o meu medo, o não falar, isso aqui é a área da criatividade. Faz com que eu crie coisas, né? Então, eu não falava, não, aquilo estava ali. E simplesmente eu comecei a escolher, porque o verbo virou carne. Então, a hora que você começa a falar, pôr para fora, e não é brigar, não, é escolher. Então, não tem mais porque aquela doença está lá. Então, literalmente, secaram, gente. Tem 12, dá para acreditar? 12 secos. E é muito legal quando eu vou fazer Doppler, né? Que a médica sempre pede. Ah, vamos ver. Tá bom. Aí o cara falou assim: nossa senhora, tem uma família aqui, tudo sequinho. Eu falei: Ele falou assim: nossa. Eles acham interessante, porque naturalmente as pessoas, o que ele faz? Ele cresce e você tem que tirar. E aí pode ser outra coisa e tudo mais. Então, o quanto que nós já sabemos o caminho da cura. Então, essa magia criativa já está dentro de nós, só que a gente não acha que a gente pode. Por quê? Porque eu adorei isso que ele falou. Nós colocamos o humano antes do divino. No momento que assumirmos que somos divinos em humanos, e não um humano com divino, muda tudo. Então, eu estou, Lúcia. A gente fala isso toda hora, né? Todo mundo. Mas coloco realmente o divino na frente do humano. Eu sei que eu, sinceramente, olha, é muito interessante. Às vezes você pega algumas pessoas que falam assim, isso daí pode ser alguma coisa, eu vou para o meu corpo. Corpo? Tem alguma coisa aqui? Não. Você acha que eu crio? Vou na cabeça da médica? O papel dela é ficar ali. Se funciona. O papel dela é esse. O meu papel é não entrar na crença. Então, nós temos esse poder. Nós temos. Então, ele está trazendo exatamente essa energia que vai dissolvendo. E eu vejo, gente, aqueles fragmentos se dissolvendo e eles se dissolvem como se fosse poeira, literalmente. Poeira. E ele mostrou desde o físico. Desde o físico. Então, tem
muita coisa aí saindo, gente, muita coisa. A gente tem que ficar observando essas energias, que normalmente a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, que você não dá royalties, mas eles também não querem, eles querem que a gente se ilumine. Pode dar o crédito para quem for, entendeu? Mas realmente está chegando coisas. Imagina você trabalhar com isso para outras pessoas. Isso é muito legal, né? Nem a receber uma energia para dissolução. É que muitas pessoas entram em crendice, né? Mas se souber divulgar, eu acho que não entra nisso, não. Hoje as coisas são muito mais legal. Mas uma limpeza, né? Então, limpeza, trabalhar dessa forma que ele está trazendo como energia criativa, então, por que está dissolvendo aquelas frequências que estão condensadas ali, né? Cristalizadas? Porque eu não consigo ser criativo se eu tenho um peso dentro de mim. Não consigo. Então, nós precisamos tirar esse excesso de peso para a nossa criatividade vir à tona e pôr isso para andar. Então, é por isso que eles estão trabalhando dessa forma. Mas no curso, eu sei que vamos trabalhar com eles. Não sei como vai ser isso ainda. Está chegando, né? O grupo começou no dia 8, foi muito forte. E está chegando, assim, gradativamente, como vai ser, porque como é um grupo aberto para todas as pessoas, tem uma base que precisa ser construída, né? Uma base. Senão as pessoas se perdem mesmo. Mas eu sei que não vai chegar quem não tiver que chegar. Sei disso. Sei mesmo. Talvez o grupo não seja grande por causa disso. Porque não vai conseguir chegar quem tem, sabe, uma vontadezinha de usar pelo ego, não adianta. E eles também fazem isso, né? A energia dele, ele sempre diz, amor incondicional, é um amor incondicional. Então, é só em amor incondicional que você se alinha com eles. Ele está parando, frequência alta, ele parou, e aí ele saúda e vai saindo. Gente, trabalhar com essas frequências não quer dizer que vem o ser, passa e precisa ficar passando, não. A energia entrou e ela vai fazer, é como se fosse um eco, né? Você fica com aquele som. E se você lembrar, o som está lá, percebe? O som está lá. São frequências, né? São vibrações. Uma força magnética muito grande, tá? Então, a gente vai estar trabalhando com isso semana que vem, a gente tem mais. Descortinar um pouco, trazer um pouco de consciência para a nossa mente do que, né? Porque eu sei que as pessoas ficam muito curiosas. Ai, o que vai ser? Porque eu sei que. Só que eu acho que, como é uma coisa nova, que está chegando agora, não tem um manual. Não adianta. E eu sei que o público, quando é divulgado isso para um público geral, pergunta, ai, o que vai acontecer aqui, aqui, aqui? E eu falo assim, tem um roteiro? Tem uma base, um trabalho, mas vai ser toda a parte dos devas em si, principalmente com o reino vegetal, com esses seres, né, de várias formas, plantar isso. E o terceiro mês com a magia angelical, então, assim, com trabalhos. Mas isso não quer dizer que vai ser, eu percebi claramente. No primeira aula, que começou dia 8, vai ser os dragões.
Eva lá e a esmarradeva com as forças da natureza, do elemento, um banhar de gato. Eu falei, porque tem também os ajustes muito legal. Então é isso, pessoal, tá? Que eu tenho que exames de olhos, né? Na realidade, cada 2 anos ele pede aquelas ultrassom, essas rotinas normais, tá? Mas ele pediu, e aí tinha que ficar 3 meses usando óculos, com a nova lente, né? Com o óculos da receita que ele tinha me passado, e aí eu consegui para hoje ir lá, tá bom? Então, agradeço a todos o like, agradeço você que está me seguindo, convida as pessoas para receber mais, fiquem ligados nesse mês, não entra nessa falação que está aí fora, vai olhar e você fala, meu Deus, perceba que aonde a energia do medo está sendo dissipada porque o poder está aí dentro e que você pode mudar qualquer coisa. Tá bom? Gente, ótimo final de semana para todo mundo. Terça-feira, estou escolhendo estar aqui com vocês de novo ao vivo. Namaskar, pessoal. Ótimo final de semana, gente. Ótimo final de dia, sexta-feira. Beijo, gente.